Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. E se você gostaria de vir aqui bater papo, a gente vai conversando de maneira online, aqui, olho no olho. Eu vou conhecendo os detalhes aí da sua história, percebendo o que está acontecendo e assim, portanto, eu consigo te ajudar. Para você vir aqui, é só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá no meu site você vai ver as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: eu estava arrumando o quarto e encontrei um anel de ouro que meu noivo disse que ia dar para a ex dele, mas ele disse que não entregou. Estou muito decepcionada porque ele nunca me contou sobre isso, porque esqueceu. Mas eu falo, meus amores, eu falo. Nós criamos os monstros que nos devoram, certo? Por vezes passamos por conflitos e situações que estão alheias à nossa vontade. Então, são monstros que foram criados por outras pessoas, com críticas, com falas descabidas, criaram algo sobre nós, então criaram algo que veio querer nos devorar, que não tem nada a ver conosco. São forças alheias à nossa vontade, independente do que fizemos. Mas existem monstros que nós criamos. Eu crio o monstro que vai me devorar. Esse aqui é um exemplo. Eu estou decepcionada disso, porque não me contou que esqueci. Como que eu vou contar uma coisa que eu esqueci, né? Então, minha querida, o cara pegou, tinha lá uma aliança de ouro, ia dar, comprou, ia dar lá para ex. Não, tá aqui a aliança, eu vou dar lá para minha, né? Na época era namorada. Olha, até já apareceu situação aqui, só que não era com aliança. Era coisa do tipo: André, eu comprei um presente para dar para minha noiva, para minha namorada, para o meu namorado, e aí agora nós terminamos. E eu não vou mais dar o presente para a pessoa. Eu já até tinha falado que eu ia dar. A gente terminou, não vou dar. Não vou dar. Lógico, tá certo, aí não dê. Agora, a questão é que às vezes o presente ele é meio personalizado. Por exemplo, uma aliança é a medida do dedo da pessoa. No caso, ele poderia ter mandado derreter, fazer algo para ele. Aí o cara, de repente, jogou lá na gaveta, deixou lá, depois eu vejo o que eu faço com isso. E ficou. Falando disso agora, eu mesmo estou me recordando aqui que eu tinha uma aliança na época que eu estava no seminário, tinha uma aliança que tinha um crucifixo, era de ouro, foi presente de uma madrinha minha, da minha irmã. Então, sabe, era de ouro, tal. Agora que eu estou meio tocando aqui que ela ficou apertada e deve estar numa gaveta aqui na minha casa e que eu tô me recordando dessa aliança agora que eu estou falando sobre isso. Tem coisas, meus amores, que a pessoa de fato esqueceu, certo? E ainda que ele não tivesse esquecido. Então, vamos imaginar que ele não esqueceu. Não, eu sei que eu tenho essa aliança de ouro lá, tal, vou deixar lá. De repente, na cabeça do cara passa assim: amanhã ou depois, se eu for, né, me casar, eu pego essa aliança aqui e uso lá na joalheria para abater, de repente, no valor da aliança que eu vou ter que pagar para o casamento, para o noivado, que seja. Vou deixar essa aliança aí, depois eu uso no negócio lá, se porventura eu for me casar, se aparecer um noivado aí. Então, ainda que o cara não tenha esquecido, deixou lá. Amores, já pensou? Tem coisas que eu vou ter que ficar falando para a pessoa: olha, então, nós estamos namorando, tal, mas veja bem, né, na minha gaveta eu deixei ali guardado uma aliança de ouro que eu ia dar para minha ex, acabei não dando, por razões óbvias, nós terminamos, tal. Então, a aliança está ali, tá? Estou te informando, eu preciso fazer um relatório. Óbvio que aqui eu não estou dizendo que não tenha coisas que a gente vai deixar de falar para outra pessoa. Por vezes nós falaremos, por exemplo, sobre o motivo pelo qual terminamos. Então a gente
dá determinadas explicações. Como que foi meu relacionamento anterior, a gente dá um panorama geral. Não deu certo porque a gente acabou brigando, por besteira, mas a gente acabou brigando e tal, e aí a gente terminou e vida que segue. Ok, agora eu vou ter que fazer um relatório de absolutamente tudo, sabe? Gente, às vezes as pessoas guardam coisas e nem lembram que aquelas coisas estão lá. Acontece ou não acontece, gente? Vai fazer uma limpeza, de fato, na sua despensa, mexer às vezes em guarda-roupa, armários. Você acaba vendo coisas lá que você fala, nossa, nem lembrava que eu tinha isso aqui. Ontem mesmo passei lá no sítio dos meus pais, a minha mãe tá mexendo em tudo lá, a minha irmã tá lá, estão mexendo. A minha mãe veio com uma caixa de coisa que tem. Meu Deus do céu, tinha álbum lá, um álbum de fotografia, gente, de 2001, com fotos que eu nem imaginava, cartas de 2002, de uma amiga minha aqui de Dois Córregos, na época que a gente mandava carta. A carta estava lá guardada. Tinha outras coisas que eu nem lembrava, nem fazia ideia que estava lá, que era de 98, 97. Aí eu acabei trazendo aquela caixa aqui para casa, né? E 95% das coisas que estavam lá eu rasguei e joguei fora. Eu vou ficar guardando isso aqui para quê? Mas tá vendo? Eu nem lembrava, na minha cabeça isso nem sequer existia mais. Ou seja, meus queridos, tem coisas que, de repente, numa dessa, tá vendo? Tem coisa de ex lá. Por exemplo, esse álbum de fotografia de 2001 eram fotos com um ex meu, que depois se tornou um grande amigo, um dos meus melhores amigos, que infelizmente ele faleceu, deve estar fazendo já uns 4 anos, né, que ele faleceu. Já imaginou? Se agora eu sou julgado pelo meu namorado atual porque eu tinha esse álbum de fotografias de 2001 que estava guardado. Ah, então você guardou esse álbum ali porque você ainda tem sentimentos por ele, né? Pelo amor de Deus. E hoje em dia, por exemplo, eu jamais rasgaria aquelas fotos. Por quê? Porque ele se tornou depois um dos meus melhores amigos. Faleceu 4 anos atrás. Inclusive, meu namorado acompanhou a história, o sofrimento que foi a perda dele, para nós que éramos amigos, eu, meus outros amigos. Tem coisa que não faz nem sentido. As pessoas acabam criando os monstros que irão devorá-las. Tá vendo? Me decepciono, fico frustrada. Nossa, começa até a julgar o namorado por uma coisa que merece julgamento, gente. E olha, dependendo do nível, dependendo da força que eu coloquei nesse monstro, até a relação acaba ficando comprometida. Compromete a própria relação. Então a gente precisa prestar atenção, cuidado. Por vezes nós colocamos uma lente de aumento onde ela nem deveria estar. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.